Mais uma cadeirinha aqui. Traz uma cadeira contigo. Não, anda. Bora. Há espaço para todos. Por favor. Eu fico nessa. Ficamos aqui mais juntinhos. Vai. Está aqui. Não, eu sento aqui no canto. Eu sento aqui. Obrigado. Consegue-me alcançar aquela garrafa ali? Obrigado. Meu cafezinho. Obrigado. Então, eu queria que eles se apresentassem, né? O Rafa e o Tiago são pastores já conhecidos nossos. Ainda que há pessoas aqui que não os conhecem, né? Mas se calhar uma muito breve apresentação só do Rafa e do Tiago. Uma apresentação muito breve para depois passarmos ao Filipe e ao Daniel. Tá bem, bom dia, igreja. É muito bom estar aqui, ver vocês, ver a casa cheia, ver gente nova querendo ser povo de Deus e família conosco, né? Eu já sirvo em Portugal há quase 4 anos, esse ano vai fazer 4 anos. Nós viemos para ficar 1 ano, mas esses eram os nossos planos e parece que o nosso pai tinha outro plano e por isso nós estamos aqui há 4 anos. Eu sou casado com a Iana, pai do Victor e da Aurora. Sou um dos pastores lá com o pastor Tiago, na Igreja Casa da Cidade, em Lisboa, e faço parte do Ministério Sal da Terra no Brasil, ministério qual também o Filipe e o Daniel fazem parte, e há quase 40 anos o Ministério Sal da Terra investe em servir a igreja no continente europeu, principalmente Portugal, Inglaterra e Escócia. E nesse tempo todo sempre servimos a igreja que já existia na Europa, sempre mesmo trabalhando com pessoas destas nações, e é um privilégio fazermos parte dessa história e poder estar aqui também usufruindo do que Deus fala a partir da vida de vocês e também contribuindo com o que Deus reparte a partir da nossa vida. E é isso. Só dizer que a Casa da Cidade é uma igreja que faz parte da nossa rede de igrejas e caminhamos juntos já desde o início da nossa formação, né, da nossa plantação como igreja. Aliás, foi a Casa da Cidade que nos plantou aqui neste lugar. Primeiro plantou-nos a casa aqui e depois esta igreja plantou-nos a nós lá. E por isso é assim uma alegria estar em casa, ver as vossas caras, muitas que eu conheço, como o pastor Rafael estava a dizer, muitas que não conhecemos, e isso é bom, não é? O corpo é dinâmico, cresce, e é bom estar aqui a participar de uma conversa de família, onde podemos nos intervalos falar de outras coisas, assim, publicamente referir algumas que têm a ver mais com a palavra e com a vivência que vamos tendo também. Esta relação é muito significativa. Há muita riqueza aqui, mas aqui, nesta sala, aquilo que é possível repartir é muito bom. E neste lugar, desde a fundação, e a fundação implicou construção, pladur, este palco, coisas que aqui estão, não é? Da qual fizemos parte, pelo menos eu e o Joel, foi sem dúvida a construção de uma história muito importante. Então vocês têm assim um papel muito significativo na minha história. Vocês conhecem a minha casa, mas para quem não conhece, essa gente nova que está a chegar e possa não ter tanto contexto, eu converti-me no mesmo ano que esta igreja foi plantada. E na altura, nesse mesmo ano, houve muita coisa a acontecer. É realmente um antes e o depois, não é? Foi nesse ano que eu conheci a Ruth, foi nesse ano que nós começámos a namorar, só depois do meu batismo, que ela não aceitava menos do que uma confirmação evidente da lavagem que era necessária fazer do velho homem. Fui batizado nesse mesmo ano também, no ano de inauguração desta igreja. Quem quiser Ela provas... só esqueceu que o velho homem sabe nadar, não, como dizia o Martim Lutero. Sim. Tendo em conta os eventos de ontem ao final da tarde, o velho homem parece que queria mesmo vir ao de cima, mas não. Mas quem quiser a prova está ali na parede também, uma foto de um Tiago Alves de há muitos anos atrás, de há 23 anos atrás, ali no batismo.
vestido de branco, angelical, sem barba, sem nada. Se tiverem dúvidas sobre quem é, perguntem. Exato, porque é outra vida. Mas é isso, temos 4 filhos, casámos, depois eu fui para baixo fazer o Instituto Bíblico, casámos em 2007, começámos logo a servir pastoralmente lá em baixo, em 2007, 2009 fomos consagrados pastores lá na igreja em Lisboa, na qual servimos até hoje. Pronto, e sempre que vimos aqui, nos primeiros anos era muito regular, fazíamos questão de vir cá prestar contas, vocês sabem, não é? Dizer como é que estava a nossa vida por lá. Vamos fazendo isso também com quem está mais perto, vamos fazendo parte aqui dos processos da igreja, como anciãos, o Conselho de Anciãos, exato. Fazemos parte aqui, o cabelo branco já me permite ser chamado ancião. Então vamos fazendo parte aqui dos processos da comunidade. Ainda na família temos 4 filhos, o Daniel, o Jonatas, a Matilde e a Miriam. Portanto, uma família bem numerosa, bem barulhenta, ocupa muito espaço, mas a casa está sempre cheia de mais gente. É uma casa, a nossa casa tem muita gente da igreja durante a semana. É assim uma vocação pastoral que descobrimos até mesmo antes de casar e que percebemos que era por aí que o Senhor queria que a nossa família tivesse participação no reino. Então é isso, temos o privilégio de, à distância, estar perto, seja esta dos 300 quilómetros, seja esta que atravessa um oceano. Temos experimentado coisas muito boas da parte do Senhor na dimensão da família. É isso. Muito bem. Eu gostava, antes de passar a palavra ao Daniel, que o Filipe também se apresentasse e dissesse ao que vem também. Amém. Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe, Luiz Felipe, na verdade. Eu sou da Igreja Doca, junto com o Daniel. A gente caminha junto aí há 2 anos, graças a Deus, bem próximo. E eu sou casado com a Milena. A gente tem uma filhinha linda, de 8 anos, chamada Alanis. Ela não é 4, mas imagino que faz a bagunça dos 4 juntos. Ela é bem agitada. Graças a Deus, graças a Deus. Está me preparando para o próximo. Enfim, eu participo do Ministério de Louvor lá na Doca, junto com o Daniel. Ele não participa do louvor, mas é o sonho dele. Acho que é isso, é uma alegria estar aqui com vocês, poder provar dessa expressão da família do Senhor, poder provar da cultura de vocês, do que vocês se alimentam, da forma como se relacionam. Eu estou, de verdade, assim, muito feliz e constrangido com o amor de Cristo, com a graça dele, pelas nossas vidas. Amém. Só dizer, antes do Daniel falar, que ontem nós tivemos um dia, começou muito bem, fomos passear, comer uma francesinha, mostrar o Porto, e depois, no fim do dia, quando voltámos ao carro do Tiago, o carro estava com o vidro partido, todos os pertences deles que eles trouxeram tinham desaparecido, com valores, não é? Coisas de valor monetário, instrumentos de trabalho, documentos. O pastor Daniel está sem passaporte neste momento, então foi uma luta terrível e está a ser, porque o voo é na segunda de manhã e ainda não há uma solução para que eles possam regressar, o pastor Daniel em particular. Então também peço que orem, que sejam em espírito de oração, e mesmo depois da nossa celebração aqui, nosso encontro terminar, que possamos lembrar de orar no resto do dia para que as coisas se possam resolver. Deus, Ele sabe porque é que permitiu uma coisa destas. Deus não estava distraído, Deus não estava a olhar para o lado e de repente as coisas aconteceram. O nosso Pai, mesmo nas adversidades, Ele continua a cuidar de nós e a ser o nosso castelo forte, não é? Então, mas só para dar algum contexto de como eles estão aqui também, porque eles quiseram estar na mesma connosco e estar aqui para ministrar a nossa vida, e obrigado por isso também, é muito precioso ter-vos aqui. Daniel. Muito bom, estou enviando um bilhete aqui, que tem um irmão no aeroporto. Estamos lá, resolvendo tentando coisas. Ajudar aqui. O único que está com Bíblia de papel aqui é o Tiago, porque foi Até roubado, nossas o pessoal que Bíblias. roubou entendeu que o Tiago de nós é o que mais lê a Bíblia. Então O que não mais quis. precisa. Né? Então, tipo, Das poucas coisas que estão Depende do ponto de desaparecendo. vista.
E graças a Deus, gente. Eu sou o Daniel. Eu tenho 39 anos, sou casado com a Carol. Nós temos 2 filhos. A Sara, nossa filha mais velha, vai completar agora 10 anos. O Matias, nosso filho mais novo, vai completar 8 anos. E graças a Deus, assim, nós temos vivido em São Paulo, na Grande São Paulo, e temos já o exercício da plantação de uma comunidade, do qual eu e o Felipe fazemos parte, e todos aqui também fazem, né? Mas assim, como membros ativos, né? E nossa comunidade também completa agora 12 anos, e ao mesmo tempo de casamento que a gente tem. Então a gente começou a plantação 2 meses antes do nosso casamento. Isso foi muito bom, porque trouxe para nós, eu acho que é o assunto aqui, né? Que é a questão da família. Então, desde a oração da Lídia, o texto lido, o texto que abri ali, conversas em família. Então, minha família toda mora longe, e geralmente quem vai a São Paulo, as capitais, né, são dos interiores. Então a gente mora sozinho, entre aspas, e as igrejas que vivem nesse contexto acabam por ter uma dinâmica essencialmente familiar, ou precisariam ter. Então, tendo casado e tendo família longe, a gente começou, por Deus, a desenvolver essa questão do reino de Deus, que é a família de Deus. O que é ser a família de Deus, como a Lídia orou? O que de fato é chamar Deus de Pai? E quais são as respostas que diariamente nós damos por entender que Deus é nosso Pai? E quem nos ensinou isso foi as Escrituras, através da vida de Jesus, mas não é um conceito novo. Já é um conceito do Antigo Testamento, na boca de alguns profetas, a ideia da paternidade de Deus. No entanto, Cristo nos deu uma revelação mais profunda a respeito disso. Então, quero ler um texto, né? Tá? Eu quero ler um texto bíblico, porque para mim é uma alegria, assim, tá aqui, como o Felipe colocou, há alguns anos, como o Tiago colocou, como o Rafael colocou. Nós conversamos sobre isso e temos feito esse esforço de estender mesmo as distâncias e comprovar, principalmente para os nossos filhos, por que é que fazemos o que fazemos. Antes da igreja local, tinha um ministério muito itinerante, e ainda tenho. O ano passado, 2025, né, eu fiz 53 viagens, mas antes era muito pior, então era bem mais. E todas as vezes que eu saio de casa, agora com os filhos um pouco maior, quando eles me questionam: papai, mas vai viajar de novo? Mas vai viajar de novo? Mas vai viajar de novo? Eu sempre digo: o que o papai faz? E a resposta mais religiosa é: você é pastor, você prega nas igrejas. Mas a resposta que nós forçamos a dar, desde antes deles entenderem, é: o papai visita a sua família, o papai visita os seus irmãos, o papai compartilha com os seus irmãos. Então, o que o papai está a fazer? O papai está a encontrar os seus irmãos, que por muitas vezes estão mais perto, por outras vezes estão mais longe. E isso faz com que nós tenhamos uma nova dimensão. E muitas vezes somos julgados a viver assim, porque as pessoas pensam, porque pelo fato simples de sermos brasileiros, nós somos mais afetivos. E nós temos que responder sempre que sim e que não. Porque mesmo tendo uma cultura, entre aspas, um pouco mais afetiva, um pouco mais calorosa, a cultura do abraço, a cultura do samba, a cultura, entre aspas, da alegria, nós somos seres humanos caídos. E como seres humanos caídos em pecado, nos tornamos seres solitários. Então nós não falamos o que falamos porque Deus deu um privilégio à nossa mente e não deu a outras pessoas, não é verdade. Nós falamos o que falamos porque Deus, em sua infinita graça, nos orientou a perceber que é uma maturidade ver a Bíblia como um livro de família.
E nós aprendemos a contar a história desde o Antigo Testamento como uma história de família. É o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Alguns diriam, é o Deus do Pai, do Filho e do Neto. Foi sempre assim. E quando Jesus vem, quero ler o texto para vocês, e esse vai me cortando aqui, que eu sou tipo igual o Tiago. Eu pego o microfone, até minha esposa fica, tá bom, já falou sobre isso. Quero ler o texto de Lucas. Poderíamos ler vários textos, tá? Mas ontem, conversando com o Joel, esse texto me veio à mente, então quero ser fiel ao que Deus está produzindo no nosso coração, porque a primeira mensagem que recebi de muitos irmãos é: vai agora a Lisboa, saia do Porto, resolva essas coisas, em outra ocasião você volta para compartilhar com a igreja de Porto. Eu falei, não faz sentido, nós vamos cumprir o que temos que fazer aqui, a agenda é de Deus, o encontro é da família, e Deus é quem provê as demais coisas. Então vamos lá, Lucas capítulo 8, quero ler apenas os versículos 19 em diante. É uma conclusão de um conhecimento mais amplo que Jesus está passando aqui no capítulo 8, mas quero ler Lucas capítulo 8, versículo 19. Na minha versão diz assim, e vocês podem acompanhar na versão de vocês. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Como coloquei, Jesus ele vem então inaugurar para nós e para muitos aquilo que seria a espécie mais madura e que contempla todas as escrituras, que é de fato os sermos família de Deus. Em outra ocasião, os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Não sei se todos sabem, mas a oração de um rabi é como se fosse o resumo de todo o seu conhecimento, que estou tentando dizer. A oração era uma das coisas que o rabi ensinava por último, porque é como se na oração contesse todo o conhecimento de um rabi. Então, quando um rabi ora, não é apenas uma oração. Aquilo traduz todo o seu conhecimento, tudo que ele crê, a forma como ele vê o mundo, a forma como ele vê as relações, e a forma como ele vê Deus, e a forma como ele vê todas as coisas. E quando os discípulos disseram: Jesus, nos ensina a orar, eles estão como quem diz assim: nós queremos saber o que realmente tem em você, ou no Senhor. Nós queremos saber o que realmente você pensa acerca de todas as coisas. E Jesus começa a sua oração dizendo: quando forem orar, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus. De quase todas as orações de Jesus, talvez menos uma, que não é uma oração, mas é uma citação. Jesus se refere a Deus como Deus, né? Que é o Salmo 22, lá na cruz. Ele diz: Deus meu, porque me desamparaste. É o Salmo de capítulo 22, faz parte dos salmos de um bloco messiânico. No entanto, após Jesus disser isso, Deus meu, porque me desamparaste, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, a consciência nas Escrituras, e na boca de Jesus isso aparece de uma forma mais bem fundamentada, que o que Jesus veio realmente fazer era nos orientar a uma nova dimensão de vida, que passa a ser uma dimensão familiar. Paulo diz isso de uma forma diferente, mas ele diz algo tão brilhante, que é: quando um membro sofre, todos sofrem com ele. E porque nós temos uma visão muito dicotomizada, muito distanciada do outro, e o outro ainda é o outro na nossa vida, nós ainda não contemplamos a igreja como um corpo e nem como uma família. A gente ainda pensa ser a igreja uma instituição, cujo muitas pessoas podem ser membros de uma forma institucional ou não, mas o outro não é parte de mim. Mas a igreja é, para o mundo, o apontamento da vida com Jesus na eternidade. Então, é o que os teólogos chamam do já ainda não. Nós vivemos nessa dimensão, mas não na sua
plenitude, mas nós apontamos para ela. E para onde nós apontamos? Para a redenção de todas as coisas em Cristo. O que é a redenção de todas as coisas? É o começo de todas as coisas. É o retorno espiritual de tudo como se foi feito por Jesus. E quando se foi feito por Deus, na Trindade, a primeira coisa que Deus faz é um ser humano. E esse ser humano não são pessoas distintas. Elas são pessoas distintas, mas elas não se percebem como pessoas distintas. Vou tentar te explicar. O nome Eva só aparece na Bíblia após o pecado. Antes do pecado, o nome da humanidade era Adão. Adão, na verdade. E quando Deus chamava Adão, conversava com Deus, o homem e a mulher. Porque Adão não era o nome do homem. O Adão era o nome da humanidade. O que Deus criou no jardim? 2 seres humanos que não sequer sabiam que eram seres individuais. Isso é tão posto no texto de Gênesis que nem sequer sabiam que o outro não era parte de si. Quando Deus chama Adão, os dois conversam com Deus. E quando Deus fala com o homem e com a mulher, é como se ele estivesse falando com a mesma pessoa. Por quê? Porque eles foram criados à imagem segundo uma semelhança. Qual é a imagem de Deus e o que Deus carrega na sua semelhança? Deus é um ser, entre aspas, distinto, mas que desde a eternidade preferiu se ver como uma só pessoa. Então Deus poderia não ser uno, mas ele decidiu na eternidade ser. E quando ele vai criar, então, ele cria aquilo à sua imagem, carrega a sua semelhança, que são pessoas distintas, mas que são literalmente a mesma pessoa. A prova disso é que quando o pecado acontece, a primeira coisa que acontece é que eles se escondem. Por que eles se escondem? Quando Deus pergunta, onde vocês estão? Presta atenção no nome de Jesus. Qual é a pergunta de Jesus? Onde vocês estão? Não é o que vocês fizeram. Onde vocês estão? E a resposta do homem foi, ouviste os teus passos, eu acho isso assim, ouviste os teus passos e me escondi, porque eu estou nu. A pergunta de Deus é, quem te fez saber que estava nu? E a resposta do homem é, a mulher que tu me deste. Então, o nome de Jesus. É a primeira vez que Adão fala de Eva como se não fosse ele mesmo. É a primeira vez que Adão fala, foi ela. E o foi ela não está subposto, fomos nós. Foi ela e não eu. E aí Deus vai falar com a mulher, quem foi? Não, foi a serpente. Então assim, há uma desconexão humana. Então Deus tem que os tirar daquele lugar, por misericórdia, vocês sabem disso, porque havia naquele jardim uma outra árvore, chamada árvore da vida. E que se comessem da árvore da vida, viveriam mortos eternamente. Por amor e misericórdia, Deus os tira daquele lugar. Mas naquele exato momento, o promete um descendente. E esse descendente, então, traria de volta a forma humana de ser. A dignidade posta ao ser humano. E ensinaria-nos a ser, de novo, humanos. E como é que os humanos vivem? Em comunhão. Como é que eles se percebem? Como parte uns dos outros. Para não me estender muito, mas vai fazendo conexão aqui. A gente compartilhava sobre o texto da ceia, quando Jesus vai lavar os pés, e tem aquela cena que Pedro se levanta e diz, o Senhor não vai lavar meus pés. É até meio bonito assim, fala, que homem. Ele não permite que Jesus lave os seus pés. Mas Jesus vira para Pedro e fala uma coisa que nós precisamos realmente entender no nosso espírito. Jesus diz para Pedro, Pedro, se eu não te lavar, tu não tens partes comigo ou em mim. Não é no meu ministério, não é na minha pregação, não é na minha história. Jesus vai dizer, se você não se permitir ser lavado, você não vai ter parte em mim. E toda a ceia é feita posto a esse mesmo movimento. Jesus vai dizer, este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Estou citando os textos da versão que eu sei, mas vocês estão conseguindo compreender. E em seguida Jesus vai dizer, este é o meu sangue que é derramado por vós. Façam isso em memória de mim. E todo o conhecimento foi se tratando
a partir de um universo familiar e paternal. Então, toda a crise se estabelece a partir disso. Quando é que Jesus realmente tem o seu veredito final de morte? Quando ele diz ser o Filho do Homem. Haviam muitas acusações, mas qual foi a última que bateu o martelo e decidiu o veredito de que Jesus seria... É a partir de então que ele diz assim, blasfêmia, não precisamos mais nada. E Jesus é crucificado. Quando é que Jesus é crucificado? Ele não foi crucificado porque ele fez milagre no sábado. Ele não foi crucificado por tantas coisas que aparentemente ele quebrou da lei de Moisés. Ele não foi crucificado quando ele não apedrejou a mulher em João capítulo 8. Amém? Mas quando é que ele foi crucificado? Quando ele disse que ele é o Filho do Homem. Sabe quantas vezes Jesus disse ser o Filho do Homem nos evangelhos? 84 vezes. Sabe quantas vezes Jesus disse ser ele o Messias? Da boca dele? Uma vez. Então, como é que Jesus realmente quis se apresentar? Ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é a estrela de Davi, ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Mas como ele quis que as pessoas soubessem que ele é o Filho do Homem. O Filho do Homem. E isso se remete, e eu paro aqui, prometo. Isso se remete à ideia de que ele é Filho de Deus, Filho do Homem prometido por alguns profetas, essencialmente Daniel. Mas também a ideia de que ele é o Filho humano que veio restaurar a humanidade e fazer com que a humanidade se torne família. Por isso que ele se submete aos princípios humanos de vida, morte, no entanto, ressurreição. E quando ele fica ressurreto, ele encontra com a sua família e vai restaurando o coração dos seus irmãos, sempre. Então, no nome de Jesus, ele é o Filho do Homem, porque ele aponta para o seu ministério messiânico. No entanto, ele aponta para uma nova humanidade, que a partir dele todas as coisas se fizeram novas, essencialmente a forma como a gente se vê e se comporta. Então agora na pessoa de Jesus é posto uma nova forma de viver, inclusive de se relacionar com Deus. Nós não chamamos mais de Deus, não chamamos mais do nome que não pode ser pronunciado, nós chamamos de Pai. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai, que está em secreto, te ouvirá e te recompensará. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai sabe de todas as coisas que vocês necessitam. Então, qual é a referência? O Pai. E se Deus é Pai, logo, somos filhos e irmãos. E a gente brinca que a gente foi acolhido por Deus, logo quem percebe que Deus é Pai não escolhe o irmão que tem. Então, tem tanta gente assim, achando ruim, porque tem uns irmãos que são mais difíceis, assim. Eles são difíceis, né? E a gente também é. Então, a gente foi acolhido nessa mesa pelo sacrifício. E agora, Jesus vai dizer, na nova humanidade, e talvez isso seja um pouco difícil para mim e para você, para minha mãe porque ela tem que dividir o reino de ser avó com mais um monte de gente que chama meus filhos de neto. E ela fica sempre assim. Eu fico evangelizando minha filha, todos que são seus irmãos, isso aqui tudo é teu povo, é tudo teu avó. Aí ela vai para casa da minha mãe, Sara, o que seu pai fala não faz muito sentido. A sua avó, só sou eu. Então assim, porque quando você pergunta a Sara, quantos avós você tem? Ela fala 9. Eu falo 9, mas é muito. E tio? 37. E irmãos? Pai, não sei. Então, são muitos, porque Jesus disse, a minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Eu falava uma coisa, Joel, e de fato termino aqui. Não é a família nuclear que nos ensina a viver na família espiritual. É a família espiritual que nos ensina como ser família nuclear. Tem gente esperando resolver todos os conflitos da família nuclear para ver se tem tempo de cuidar da família espiritual. Não é assim.
Não é assim. Jesus teve que dizer isso à sua mãe. Mãe, é o seguinte, você é minha mãe, mas você não é a minha mãe no sentido de que eu tenho mães, tenho pais. E isso ficou tão claro na vida de Jesus que uma das suas últimas palavras, vocês vão participar da Páscoa aí, não sei se já fizeram aqui o culto das 7 palavras. Tem dimensão disso? Um dia escute sobre isso. As últimas 7 palavras que Jesus disse na cruz, é muito bonito, nós fazemos às vezes. Sabe qual foi uma das últimas palavras que Jesus disse na cruz? Ao seu irmão João, ele diz assim, João, é o seguinte, está aí a tua mãe. Então, a Maria não é só mãe de Jesus, como agora também é mãe de João. Porque os que ouvem a palavra de Deus e a praticam são a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos. Uma nova dimensão familiar. Nós somos partes um do outro, responsáveis uns pelos outros, e tudo que temos é nosso. Nada passa a ser meu, porque o que é meu não pode ser nosso. Então, Jesus não vai te dar algo se você não estiver disposto a colocar esse algo sobre a mesa. Em nome de Jesus. Então, essa é uma nova dimensão. Amém. E é por isso que nós estamos aqui. Não viemos aqui partilhar uma mensagem a uma igreja para que isso nos traga qualquer tipo de benefício. Viemos encontrar qual é a parte dos nossos irmãos. E Deus foi muito generoso, colocou a gente na casa do Steve e da Lídia, e que são ingleses. Então, aí, abriu outra porta na minha vida, porque o meu coração é metade inglês aqui e metade português. Ele é meio dividido assim. Vocês perceberam que não tem metade brasileira, né? Não, aqui, né? Aqui. Da metade europeia. Da metade que fica para a Europa, porque tem a Ásia, tem outras partes. A Inglaterra e... Então, estar na casa da Lídia e do Steve é a mesma coisa que estar na casa dos meus irmãos Mateus e Tiago, Martins Coelho, filho do meu pai e da minha mãe. Para mim é exatamente igual, a mesma coisa. Por isso que eu não peço licença, não é porque eu sou descarado e nem mal educado. É porque eu estou treinando meu coração. Essa é a minha família. Essa é a minha família. A gente foi tomar um café e eu pedi o café e aí, pelo lugar, eu falei, acho que aqui não passa cartão. E nós não temos dinheiro. A gente não tem nem cartão, mas assim, tem um pouco no celular. Aí eu falei, tudo bem, continua. Eu olhei para a Lídia, na intimidade que nós temos, já trocamos mais de 8 ou 9 palavras, e falei assim, você tem dinheiro, Lídia? Tem, então faz a nossa aí, que estamos quebrados. Então assim, e tomamos um café e vivemos uma experiência rica ali, e vou guardar no coração, em nome de Jesus. Nós somos a família de Deus. Amém. Que vai ensinar o povo todo a ser família. Em nome de Jesus. Incluindo a família nuclear, não é? Incluindo, se der certo a família nuclear ainda, se tudo correr bem. É isso. A igreja é uma família. Sim. E a família é uma igreja também, não é? Sim, sim. E eu achei muito interessante essa questão de tu nos lembrares que Jesus, ele veio restaurar a humanidade, não é? Jesus veio ser plenamente humano. Sim. E nós sabemos que ele era plenamente divino. Mas com isso a gente não tem muita dificuldade. Eu acho que o que temos mais dificuldade é com a parte humana de Jesus. Jesus é plenamente humano. E eu gostava de lançar aqui a questão, para quem quiser falar sobre isto, como é que nós somos chamados a viver essa humanidade, não é? Porque Jesus não nos chamou a ser seres angelicais, andarem a bater as asinhas e a levitar, não é? Jesus chamou-nos a viver aqui no chão da vida, e a ser plenamente humanos, caminhando para ele, não é? Para o ideal de Jesus. E quais são os desafios, não é? Como é que nós, vivendo essa humanidade em família, quais são os desafios, como é que nós somos chamados a viver isso? E há muita coisa para dizer, não é? Há muitos caminhos diferentes que nós podemos entrar, mas eu gostava que tivéssemos um tempo, se calhar, para falar um bocadinho sobre isso. Ir assim para o concreto da vida familiar. Lembrei de uma frase da mãe do pastor Ziel, que foi presidente do GBU do Brasil por muitos anos. Foi um dos discípulos e mentorado do grande pastor John Stott. E a avó do Ziel dizia assim, a mãe do Ziel, dizia assim, viver com os irmãos nos céus, ó que glória. Viver com os irmãos na terra é outra história. Ela dizia assim. E isso que o Dani falou mais cedo é muito verdade, né? Quem chama Deus de pai não escolhe irmãos. Nós que temos mais de um filho, eu tenho o Victor com 10 e a Aurora com 7. E quando a Aurora chegou lá em casa, ela já tinha um irmão, ela não tinha escolha, né?
E o Victor também não foi consultado, né, se ele queria ter ou não outra irmã e tal. Então, o Senhor não nos consulta a respeito dos nossos irmãos. Ele simplesmente diz, tá aí, estão aí os seus irmãos. E na verdade, o nosso problema é com Deus. A gente acha que tem problema com os irmãos. E a gente se desculpa no temperamento das pessoas, na diferença de personalidade, na ferida que o outro me causa. Mas no fundo, o nosso problema é com Deus, que, afinal de contas, errou com esse irmão, que não deveria ser meu irmão. Ou errou com o meu endereço, e eu não deveria estar aqui. Esse povo é muito difícil, esse povo é muito duro, né? Esse povo é muito complicado de alcançar, enfim. E isso eu posso dizer no Brasil, eu posso dizer aqui em Portugal, eu posso dizer na Inglaterra, eu posso dizer onde eu estiver. E no fim das nossas frustrações, como, por exemplo, nós vivemos ontem, de sermos assaltados, e, por exemplo, os dois aqui, eles não foram convidados para uma conferência oficialmente, a igreja pagou os bilhetes deles, não. O Dani tem entendido de fazer um movimento na direção daqui, porque compreende que isso é parte da missão de Deus e da parte da missão de Deus que ele e a igreja na qual ele pastoreia fazem parte. Sim. E eles têm assumido responsabilidade por isso, e isso custa muito. É por isso, provavelmente, que vocês que vivem aqui em Portugal não vão tanto ao Brasil, ou não vão tanto à China, ao Japão, que são lugares muito longe e fica caro. Então, é muito raro encontrar um bilhete para o Brasil por menos de 900 euros. E, como vocês também podem imaginar, nós no Brasil não somos mais ricos do que o pessoal daqui. Então, de alguma forma, nós cremos nesse investimento aqui. A questão é que nós temos mais coragem do que os irmãos e parcelamos em 10 vezes. E quando termina de pagar uma, a gente já compra a próxima, parcelada em mais 10 vezes. E então a gente sempre vive a futuro. Porque isso é viver por fé. Estou brincando. Calma, isso não está na Bíblia. Muitas vezes isso é só irresponsabilidade. Outras vezes é ousadia e fé, que é o caso aqui. Mas, tendo tudo isso que eu acabei de dizer em conta, quando nós vivemos o que vivemos ontem, uma das primeiras perguntas que vem é: por quê? Tinha um carro, um Mercedes, novo, do lado do nosso carro. Lindo carro, mais novo que o nosso, com muito mais potencial de ter coisas de valor lá dentro. E o nosso foi quebrado e o Mercedes... Olha, nós chegamos lá, ligamos a polícia, esperamos 1h15 a polícia chegar. E fomos embora. E o Mercedes ainda estava lá. E não aconteceu nada. E aconteceu com a gente. Então, no fim, o nosso problema fica assim... E Deus, por que que... O problema não são os ladrões. E por que que Deus está permitindo que isso aconteça com a gente? Então, no fim, os nossos dramas relacionais refletem muito da nossa relação com Deus. Nós usamos as pessoas para desculpar, às vezes, até o nosso próprio temperamento e a nossa religiosidade. Mas, no fim, nós temos que confessar que o nosso problema é com Deus. E eu vou terminar. Na parábola que nós nomeamos mal, que chamamos de parábola do filho pródigo, Jesus está falando a respeito disso. Por que nós nomeamos mal? Porque Jesus, quando está contando aquela parábola, quem é o público dele? Está lá no texto, depois se você quiser ler. O público de Jesus são os fariseus. Então, no fim, Jesus estava falando com os fariseus sobre o irmão mais velho da parábola, e não sobre o irmão mais novo. Porque o nosso problema é que a gente faz tudo certo. E quem faz tudo certo tem problema com quem faz tudo errado. Porque nós achamos que a vida é uma questão de certos e errados, e não de bom e mal. E a vida é uma questão de bom e mal. Porque, por exemplo... Bom e mal é diferente de certo e errado. Claro. Então, essa distinção por exemplo, a minha filha, ela fica muito irritada quando está com fome. Ela chora, ela dá birra, se ela quiser ir numa casa de banho e não estiver perto. Ela, quando está cansada, o temperamento dela fica muito difícil. Ela, às vezes, trata-nos mal quando acorda para ir para a escola. E o que ela está fazendo? É certo ou é errado?
é certo para uma criança da idade que ela tem. Ela está ainda aprendendo a lidar com as emoções dela. Não é uma questão de certo ou errado. Não é bom, mas está certo dentro do quadro dela. Agora, qual é o problema? É quando a gente tem que lidar com pessoas de 30 anos, 40 anos, 50 anos, que dá birra quando está com fome, que trata mal as pessoas quando tem que acordar cedo, enfim, que condena o outro por causa da sua frustração. Aí, além de estar errado, não é bom. Então tem muita coisa que é certo por um tempo, depois já não é certo. Enfim, quando Jesus está contando essa parábola, lá na história, o irmão mais novo sai, pede a parte da herança e vai para a parte mais suja de uma cultura. A cultura judaica não lidava com os porcos. E aquele rapaz judeu foi não só viver com os porcos, mas também comer comida de porcos. E ele lembrou do pai dele, ainda que ele não o via como pai. Ele só lembrou que o pai dele era tão bom pai que era bom até para os empregados. E ele pensou, vou ser empregado. Não pensou, vou ser filho. Vou voltar e vou ser empregado. O pai não deixou nem ele falar o discurso que ele tinha pensado. Por quê? Porque o pai é pai, não é patrão. E às vezes a gente lida com Deus como se Deus fosse o nosso patrão. Que arrumou uns funcionários muito ruins, que não sabe fazer a missão e está atrapalhando a gente. O Joel queria andar mais rápido. E esses funcionários de Deus aqui, pelo amor de Deus. E literal, Fica, porque o às vezes, Joel atrasando. ontem estava no passeio à frente. E quando... Rodeado de incompetentes. Pois, exato. O pessoal, ele podia estar aqui fazendo outras coisas, os incompetentes não oram muito, o ladrão foi lá, roubou o carro, se tivesse orado, se tivesse feito a campanha, né? Aquela coisa. E nós atrasamos a missão do Joel. Aí, quando o pai vai dar a festa lá para o filho mais novo, porque estava muito contente que o filho voltou para casa, o mais velho tem um problema. E qual é o problema do mais velho? Não é com o meu irmão, é com esse teu filho. Qual é a frase que o irmão mais velho fala? Esse seu filho fez isso, fez aquilo. Eu faço tudo certo. Fiz a oração, fiz a campanha, trabalho para morrer, durmo tarde, acordo cedo. O senhor nunca fez uma festinha para mim? E o pai fala assim, mas tudo que eu tenho é seu. Você não precisa de um prêmio. O prêmio está aí. Agora nós recebemos um grande prêmio. Alguém da família saiu e agora voltou. Agora o crucial está no que o pai fala para o filho. Porque o pai não aceita o discurso de esse teu filho. O pai devolve para ele. Fala assim, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Não é esse meu filho. Não, meu filho precioso, queridinho do papai. Não, é esse seu irmão. Seu problema é que você não entende a família. Os dois filhos tinham um problema. Nenhum dos dois via o pai como pai. Os dois viam o pai como patrão. Os dois estavam pensando no patrimônio. Os dois estavam pensando na herança. Isso é tipo a gente. Quando a gente só fica pensando em ruas de ouro, com vida, achando que a vida é cortar manteiga com faca quente. Vou ficar crente, meu carro não vai ser quebrado, não vou perder notebook de trabalho, não vou perder passaporte, não vou perder tablet, mochila. Não, agora a vida não vou. Aí a gente ouve um testemunho como aquele aqui que a gente estava orando, põe tudo em proporção. O que nós estamos perdendo? É mais uma oportunidade de revelar que os filhos de Deus não estão apegados às coisas desse mundo. Amém. Entendem um propósito de juntar uma família que transcende essa realidade, ainda que a gente tenha que lidar com essa realidade. Desculpa, a minha resposta foi muito longa. É o problema de dar microfone para pastores, é isso. Mas, por fim, é isso, que o nosso problema, voltando no início, né? O nosso problema é com Deus. A gente acha que tem um problema com os irmãos. Mas nosso problema é com Deus, que acha que escolheu mal os irmãos. E no fim também é porque a gente trata Deus como patrão e não como pai. Não entendendo que a nossa relação é entre pecadores. Uma coisa que salva um casamento é quando um cônjuge olha para o outro e fala, estão aqui dois pecadores. Fica mais fácil de resolver as coisas, né? Eu lembro
uma vez que eu estava num atendimento pastoral com outro pastor mais experiente que eu, e nós estávamos atendendo um casal com um desafio. E aí o casal foi falando, e o pastor mais experiente falou assim: olha, não consigo ajudar vocês. E eu olhei, falei assim, agora acabou. Eu falei, não consigo ajudar vocês, porque eu, como pastor, só consigo lidar com pecadores. Com anjo eu ainda não tratei. E vocês dois são muito santos, assim, eu não consegui achar nenhum ponto de contato. Então, com anjo eu ainda não sei mexer. Se vocês identificarem que um de vocês é pecador, eu estou aqui. E aí eu sei tratar. Com pecador eu sei tratar. Com anjo eu ainda não sei. Porque geralmente nossos problemas são assim. Quem está errado? Geralmente os dois estão certos. Eu e a minha esposa, quando a gente só briga porque nós dois estamos certos. Se tiver um errado, a gente não briga. Mas se os dois estão certos, que geralmente nós estamos, e é verdade, eu não estou sendo irônico, porque eu estou certo no que eu penso, no meu argumento, na minha ótica, do jeito que eu vejo a situação. E quando ela fala, ela está completamente certa. Claro, a mulher já pressupõe isso, toda mulher está certa, é claro. Mas, brincadeira à parte. Mas é só quando tem um pecador que a gente consegue tratar as nossas relações, né? Enfim. É isso. O que você disse me fez lembrar de 1 João 4, né? 20. Seguramente vocês conhecem que é impossível amar a Deus e odiar o seu irmão. E eu queria reforçar o que o Daniel falou dessa sua pergunta também, Joel, do Jesus como homem. O que ele veio representar aqui? E ele veio representar essa trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como uma só coisa. Eu acho que essa é a semelhança que a gente perdeu na queda. Que a partir desse momento, como o Daniel falou, a gente enxerga o outro. E no original, o plano de Deus, o plano perfeito é que não houvesse o outro, mas tivesse esse entendimento que a gente é só uma coisa. Que a gente é um só. Então, eu acho que esse é o caráter mais profundo e forte que Cristo revelou para nós, que ele veio com o entendimento que, por mais que a gente ainda tivesse a queda e os erros do irmão, ele viveu e conviveu e amou como se fosse uma só coisa. Porque é impossível amar a Deus e odiar o seu irmão. É isso. O nosso. Desculpa, porque o Rafa estava falando e no texto lá do que chamamos filho pródigo, no finalzinho é justamente isso, assim, ser tão forte, né? Porque ele também não chama o pai de pai, né? Ele diz assim, na minha versão, né? Há tantos anos eu te sirvo e tu nunca me deste nenhum cabrito, nenhum carneiro. Aí ele diz assim, mas vindo porém esse teu filho, mandaste matar para ele um novilho cevado. Então essa é a concepção de quem não entende Deus como pai e nem consegue conceber os outros como irmãos, né? Então sempre comparando o que recebeu, por que recebeu, o que faltou, como faltou, e como a Rafa colocou, ele fez uma oração muito bem decorada. Ele diz assim, voltarei ao meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Então ele é um bom religioso, porque contra os céus ele sabe que o pecado ofende a Deus. Ele foi aqui no Brasil chamamos de escola dominical, escola bíblica. Pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E ele foi decorando esse versículo, né, esse texto. E o texto bíblico diz, e é de propósito, porque Lucas é muito proposital, né? O texto bíblico diz assim, quando o pai a avista, sai correndo, aquela coisa e tal, e ele lá, determinado, pai, pequei contra os céus e contra ti. Né? E o texto bíblico diz que ele, não diz, né, mas está escrito, que ele não consegue terminar a frase. E como que começa a frase do pai? Tragam-lhe um anel, que é o objeto da família, umas sandálias para os pés, que é o que difere escravos, servos de filhos, a melhor roupa, que algum pressupõe ser a roupa do próprio pai, e uma grande festa. Então, e começa a grande festa. E o texto diz que o filho estava lá
trabalhando, porque ele era muito evangélico, trabalhando muito, ensaiando para o louvor. Desculpa. E aí ele escutou que tinha mais gente no louvor, assim. E ele falou assim, mas que é isso, né? O que aconteceu aqui? E diz que ele vai perguntar para um servo. Interessante, né? Como um servo sempre vai conversar com outro servo, né? Ele não vai perguntar direto para o pai, ele vai perguntar para o servo, o que está acontecendo aqui? E o servo diz assim, então, teu irmão voltou, até o servo tem consciência disso. O teu irmão voltou e o teu pai fez para ele uma grande festa. Então, assim, que coisa louca. O servo evangelizando o filho acerca de quem ele é. E o texto bíblico termina, e Lucas não nos propõe se o filho entrou ou não para a festa, assim, como deve ser ruim viver assim, né? Então, como foi colocado, e que Deus possa mesmo conservar nosso coração e gerar em nós esse desejo de ser família, sabe? Ontem eu estava assim, como o Rafa colocou, nem ia ficar tocando nesse assunto, mas nós somos família, né? E hoje de manhã, claro que eu não consegui dormir, e aí hoje de manhã eu falei pro Felipe, rapaz, Deus é bom, viu? Que se a gente chega lá com os irmãos fazendo isso, a chance era da gente até estressar um com o outro. Então, quando aconteceu aquilo, eu lembrei de Daniel 7, da visão. Fiquei pensando assim, como deve ser ruim, né, não ter uma família. Os irmãos não fazem dimensão, eles, né, aqueles irmãos que ainda não sabem que são, não fazem dimensão o quanto eles prejudicaram a gente, assim. E aí eu fiquei feliz, assim, falei, cara, pelo menos eles levaram 3 Bíblias. E todas as minhas anotações. As minhas também. A do Rafa também. Então, assim, a chance de Deus falar com eles é gigantesca. E levaram a minha oração, que era a oração que fiz com 17 anos, escrevi, da qual pensava que leria quando eu morresse, né? Alguém leria. Alguém leria. A nossa fé não foi. Não tem dessa. Espero que esse irmão leia essa oração, assim. Não deixei nem minha esposa ler, porque era para ser uma surpresa. E ela falava para mim, como uma boa mulher, tá bom, não vou ler, mas tira uma foto, deixa em algum arquivo, vai que perde. Eu falei, não, amor, não tem como a gente perder. Essa coisa está comigo há mais de 20 anos no meu bolso. Como é que eu vou perder isso? Eu nunca vou perder isso. E eu, de fato, nunca perdi. Alguém que achou. Então, assim, eu não perdi. Alguém que achou. E qual é o nosso desejo? Em nome de Jesus. Tá vendo? Ela estava certa. Como e sempre. ele também está certo. Como sempre. E afinal ele não perdeu, alguém que achou. E ela nem sabe disso. Que ela está meio brava assim, com a questão do cartão. Mas o maior constrangimento tipo essas coisas. Então, em nome de Jesus, assim, é melhor perder mesmo, assim. É melhor. É melhor perder sempre. É oferta, né? Então, é tudo oferta. Tudo virou oferta na nossa vida, né? Então, 3 Bíblias, anotações, muito conteúdo naquele computador. Mas se eles pelo menos conseguirem abrir um deles, cara, que a gente fala de paternidade, alguma coisa que possa restaurar o coração desses irmãos, e de repente eles até podem saber que a gente estava aqui para servir essa igreja, e já eles chegam aqui. Então, um dia eu tomei posse de algo que não era meu, mas também vocês ficam falando que é tudo nosso, então eu acreditei antes e passei para pegar, mas e a gente está aqui para ser família, em nome de Jesus. Não há constrangimentos na família de Deus, assim. Deus sabe o que a gente precisa, Ele já propôs antemão, e é melhor assim do que um irmão ofendendo o outro. O que magoa a Deus? É quando os irmãos começam a se ofender. É quando os irmãos começam a dizer, Senhor, eu vi que pessoas estão fazendo milagres, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu? Ai, Jesus, fogo do céu para consumir? Como assim? Vocês bateram com a cabeça, né? Uma expressão que a gente usa bem. Vocês bateram com a cabeça, não faz o menor sentido. Está aqui uma mulher que foi pega adultério, a tua lei manda. Ela assim, ok, ele reclina,
eu tenho muita dúvida do que Jesus escreve. Tem uns pastores que sabem. Eles falam que sabem. Não há nada escrito assim que a gente possa ler. Mas alguma coisa Jesus escreveu, e quando Jesus levanta os olhos, assim, ele fala, tá tudo bem. Quem não for como ela, que atire a primeira pedra. Ou seja, a graça de Deus é essa. Ela nos nivela a partir do pecado e a partir da graça. Não há um justo, não há um sequer, mas por causa de Jesus todos podem ser justificados no sangue do Filho, que era único. Já reparou isso, né? Jesus era o Filho único de Deus. E aí, de repente, ele se torna o primeiro. Por que Jesus se tornou o primeiro? Porque depois dele viriam muitos. Ele é o primeiro de muitos. E nós somos a sua família, que estamos aqui para ressignificar a humanidade familiar, no nome de Jesus. Obrigado por esse tempo. Agradecemos imensamente por tudo, né? Pela francesinha, que é a melhor do mundo, a de Lisboa nem se compara. Eles não sabem fazer francesinha, eu já descobri isso. E aqui tem essa coisa, né? Os irmãos do Sul nunca sabem, os que os do Norte sabem também. Já conquistaste os irmãos. Mas aqui até o pastel de nata é melhor, tudo aqui é melhor. Lá eu falo a mesma coisa. Fica só na francesinha, que dá mais certo. Fica feliz, todo mundo acha bom. Isso que eu nem provei o bacalhau, não provei tantas outras coisas. Mas melhor para nós é o que foi feito em família e é o que é repartido a partir da mesa. Então não tem comida ruim nem boa. Tem comida que às vezes é ruim de comer porque está sozinho. Então estava com o Joel, estava com os irmãos, um lugar bacana. Foi interessante. Ontem também foi interessante. Sim. A gente junto aqui. E uma alegria. O Brasil está de portas abertas para recebê-los. Na nossa comunidade tem muitas famílias de portas abertas para receber, muitas casas. Tem um quarto do profeta que a gente tem na igreja também. Tem gente que não gosta de ficar na casa de alguém, a gente põe ele lá no prédio da igreja, que tem um quarto especial, assim, feito para vocês. E porque somos família, né? É isso. Amém. Estamos a caminhar para o final. Da parábola do filho pródigo e do que falamos, dá para concluir que o nosso grande problema é quando estamos certos, não é? Quando estamos cheios de certezas. E eu estava a pensar nos dois filhos, não é? Um estava cheio de certezas quando pediu a herança ao pai. Pai, dá-me a herança. Ele não tinha dúvida de nada. Ele sabia o que queria da vida dele. Chegou ao pai, dá-me a herança, pai, eu vou, a minha vida. E o outro também estava cheio de certezas, que ele era o certinho, ele era o bem comportado da família, tinha feito sempre tudo como mandam os livros. E a redenção começa quando o filho mais novo bate com a cabeça e percebe que afinal as certezas dele não eram sólidas, não é? Era uma ilusão da cabeça dele. E esse é o nosso problema, quando nós vivemos na ilusão das nossas certezas. Claro que nós temos certezas de algumas coisas fundamentais, não é? Mas o problema é quando nós estamos cheios disso e os outros passam a ser só uma paisagem na nossa caminhada. E isso é o contrário de família, não é? Isso é diabólico, não é? Como diz o Paulo Júnior, é do capeta, não é? E vocês também dizem. Porque estamos longe, completamente longe da nossa identidade e do propósito de Deus. E o filho percebeu a identidade dele, que ele era filho, quando ele bateu com a cabeça. Então, se calhar é isso que nós precisamos. É bater com a cabeça para as nossas certezas de se desmoronarem, ou para a nossa... Não é aquilo que nós sabemos, temos que ter convicções, mas o nosso orgulho, não é? É o nosso orgulho daquilo que nós achamos que sabemos, não é? Que nos leva, e até certeza, até orgulho por causa daquilo que nós achamos que sabemos a nível religioso ou a nível da doutrina, não é? Porque eu sei, a minha doutrina é esta, eu tenho a certeza disto, e isso torna-nos orgulhosos, e então saímos completamente fora, não é? Do propósito, que o propósito da doutrina era aprofundar a relação, não é? E não matá-la, e nós matamos a relação quando nos enchemos das certezas, até doutrinárias, mas outras também. Eu gostava só de ouvir o Filipe falar um pouco, porque ontem estivemos a partilhar e
e temos até algumas coisas em comum na nossa história. Sim. Que fomos também filhos pródigos, né? Saímos, Pegamos herança. pedimos a herança, estouramos tudo, né? Gostava de ouvir um pouco o Filipe, e depois também o Filipe também vai nos presentear assim com uma música, porque ele também é compositor. Mas gostava de ouvir um pouquinho do teu testemunho, como é que encontraste a família, como é que Deus te trouxe à família, e depois também que nos possas ministrar aí com uma música. Bom, vou tentar ser breve, porque eu não sei, ninguém me deu um horário que se acabava, então... O horário já passou. Já passou. foi? Então, irmãos, eu peço perdão, mas eu vou ser breve. Não, mas fica Eu me converti faz 7 anos, então, 7, 8 anos no máximo, assim. Foi depois de ter uma filha já, eu fui pai com 19 anos de idade, mas antes disso, sim, eu era muito envolvido com droga, com bebida, com festa. Gostava muito, muito, muito de brigar na rua. Fazia questão, assim, de... Pois é. Eu lutava, ainda luto, mas agora só dentro de um ringue controlado. Mas fazia questão de brigar, eu era... Enfim, por alguma questão, por falta de paternidade, de entendimento de família, eu queria me provar e encontrar o meu ambiente fora de casa. Eu precisava ser alguém reconhecido. E esse foi o meio que eu encontrei através das drogas, minha comunidade, né? Das drogas, das brigas, das festas, enfim, envolvimento com mulheres. Com o passar dos anos, a coisa foi ficando pior a ponto de eu começar a vender e me envolver financeiramente com isso. E meus pais descobriram, porque chegou uma encomenda muito grande em casa. Meu pai tomou um susto, porque eu não vim de uma condição ruim. Sempre tive um pai e uma mãe dentro de casa, sempre tive meus irmãos, mas eu não entendia isso da família. Demorei a entender. Eles viram a encomenda e me tiraram do país. Aí eu fui, morei no Peru por um tempo. Em 2 semanas eu já estava envolvido com o traficante de Lima. Então, assim, é muito fácil quando você está no meio você encontrar essas coisas. Mas graças a Deus, Deus foi misericordioso. Voltei para o Brasil, já com a minha atual esposa, na época namorada. Ela engravidou, a gente ainda não conhecia Jesus. Minha filha nasceu, com 1 ano, a gente teve uma conversa. Minha filha já nasceu com 1 ano, a gente sentou na mesa, morava junto, teve uma conversa. E a gente não ia mais continuar junto, porque não dava. Eu ainda era envolvido, não com drogas a ponto de vendê-las, mas eu ainda usava e bebia muito. Sofria depressão e minha esposa, ela teve depressão pós-parto. Assim, um momento muito difícil da nossa vida, e jovens, e distante da família. Meus pais moravam fora do país. Os pais dela eram próximos, mas tem as questões pessoais deles, assim. As nossas 2 famílias não são cristãs. Nós somos os primeiros convertidos dentro de casa, graças a Deus. Que eles ainda não são, mas eu, por isso ainda, porque eu acredito que ainda vai acontecer. A gente teve uma conversa dizendo que não ia dar certo, e hoje eu entendo que foi o Espírito Santo em mim, o Senhor clamando no meu coração, falando, não, me dá mais 1 mês. Mas assim, loucura, né? Viver uma vida em pecado e você acreditar que em 1 mês ia resolver tudo. Eu não sei porquê, mas ela acreditou. E ela deu a oportunidade de mais 1 mês. E no final, enfim, passaram-se 1, 2, 3. Na 4ª semana, a gente foi num casamento e foi onde eu me converti. Aceitei Jesus e assim tudo se transformou em 1 mês. Foi 1 mês para me converter e no outro mês para abandonar todas as coisas. E a gente viveu algumas caminhadas. E o Senhor foi conduzindo pela graça, sim, pelo Espírito, até a gente pousar. A gente passou por algumas igrejas, porque não sei como funciona aqui a dinâmica, mas no Brasil é muito comum, ainda mais os jovens estarem pulando de igreja em igreja, igreja em igreja, porque a gente de fato não estava buscando o Senhor, estava buscando a nossa própria vontade, o lugar que falava mais o que eu queria ouvir, não o que o Senhor estava dizendo na minha vida. Mas graças a Deus a gente pousou na DOCA e a gente podia provar o que o Senhor já tinha plantado no nosso coração, que era esse senso de família.
esse senso de mesa. E é justamente, o Dani falou isso e eu lembrei de uma reflexão que o irmão uma vez trouxe, que é a mesa. Quando a gente é irmão e a gente é uma família, a gente é sentado à mesa. Porque na mesa, uma pessoa que não tem as pernas, ou uma pessoa que é muito alta, todo mundo está na mesma altura. Então não tem um maior, um menor, tem uns irmãos que se servem uns aos outros, nesse lugar de mesma altura. Então a gente pode viver essa graça da família, de partilhar. E eu ia compartilhar uma canção com vocês, que fala sobre a confiança no Senhor, mas eu mudei de ideia. Eu quero compartilhar uma música que fala sobre isso, sobre a família de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu falei com o Joel enquanto o Felipe vai pegando aqui a guitarra. Eu acho que é importante nós respondermos à mensagem, né? Assim, às vezes nós vamos à igreja, ouvimos uma palavra, aquilo mexe com o nosso intelecto, talvez até mexe com as nossas emoções num determinado momento, e a gente pode correr o risco de não responder a essa palavra. Nós não viemos aqui passar um tempo. Nós viemos aqui adorar o Senhor, encontrar com os irmãos, receber a sua palavra e agora responder à palavra, né? Então, acho que é importante nós respondermos à palavra de hoje. Acho que fica claro que Deus está reforçando para nós que o Senhor não salva indivíduos. O Senhor salva um povo. O final de Apocalipse é que Jesus vem resgatar a igreja. Jesus não vem resgatar nifs. Não vem resgatar indivíduos. O final é um casamento de Jesus com a igreja, não comigo. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como o Dani disse. O Senhor não escolheu José para poupá-lo, o Senhor escolheu José para ajuntar um grande povo. O Senhor não salvou Moisés, para trazer um grande povo. O Senhor não escolheu Davi para ser uma pessoa incrível, mas para conduzir o seu próprio povo, o povo de Deus. E o Senhor não mandou Jesus para Jesus simplesmente ser um personagem incrível e fazer uma coisa que ninguém fez e ficar conhecido como o maior psicólogo que já existiu, o maior líder que já existiu, como as pessoas dizem. Não. É o Redentor do povo de Deus. Então o Senhor está juntando uma família. Melhor é serem dois do que um. Amém. A Bíblia vai deixando isso cada vez mais claro. E nós citamos aqui duas histórias. Jesus lavando os pés e Jesus falando a parábola dos filhos perdidos. E acho que é importante nós respondermos a isso. Lá no lava-pés tem uma dinâmica. João está em João 13, né? O lava-pés. Mas João 12 até o 17, Jesus está como se fosse batendo uma estaca até ela ficar sem recalque. Para a gente entender que isso é uma questão de família, de povo. Jesus está falando sobre perdão, Jesus está falando sobre amor, Jesus está falando sobre humildade. E quando Jesus lava os pés de Pedro, e Pedro diz que não antes, e Jesus fala assim, quem está limpo só precisa limpar os pés, é porque naquela época não existia tênis, não tinha saneamento básico, as pessoas andavam e sujavam seus pés numa cidade onde toda a sujeira estava pela rua. Então, ninguém entrava em casa sem lavar os pés. Só que lavar os pés não era uma coisa que um fazia pelo outro, tinha uma pessoa específica, um escravo que fazia aquilo por... ou a própria pessoa fazia em si, ou alguém mais baixo do que ele fazia. Mas Jesus está falando tudo isso num contexto de perdão de pecados. Jesus está morrendo pelos pecados. E quando Jesus fala, olha, quem está limpo não precisa tomar banho, Jesus está dizendo, vocês que fazem parte de mim, estão comigo, já foram lavados os seus pecados. Vocês estão limpos. Mas todos os dias vocês pecam. Tem sujeira em vocês. Os pés de vocês estão sujos no dia a dia. Vocês estão perdoados do pecado. Mas vocês ainda carregam pecados. E todos os dias nós temos que limpar uns aos outros. Perdoar pecados. Jesus disse, o pecado que vocês perdoarem serão perdoados. Pecados que vocês retiverem serão retidos. Por isso que ele estava falando para Pedro, tem que lavar os pés dos seus irmãos.
tem que limpar os pecados deles, tem que perdoar os pecados deles, eles têm que perdoar os seus pecados. A história do filho pródigo vai mostrar duas pessoas que querem se relacionar com Deus acumulando créditos ou acumulando débitos. Um apresenta para o pai todos os débitos que ele tem. Eu fiz isso, eu errei naquilo, eu não valho nada, eu perdi. O outro quer acumular todos os créditos. Eu fiz isso, eu trabalhei, acordei mais cedo e tal. E o pai está falando, a relação comigo não é como quem acumula crédito ou quem acumula débito. É como quem me chama de pai. Nós não estamos aqui para melhoramento de vida. Você não tem a sua vida um pouco desajustada, um pouco ajustada e precisa melhorar. Nós estamos aqui porque nós não temos nada, não merecemos nada. Amém. E o Senhor nos deu tudo. Nós estamos aqui porque nós precisamos ser lavados completamente. Mas Jesus está dizendo para nós, vocês que já estão lavados, ainda assim têm que limpar os pés uns dos outros. Ser parte da família é perdoar pecados todos os dias. É acolher o irmão. Chamar Deus de pai envolve essa dinâmica familiar. Não é ficar contabilizando com Deus os seus erros ou os seus acertos. Você não precisa ser melhorado. Você precisa ser ressurreto. Se tem alguém aqui nessa manhã, eu vi que nós temos visitantes pela primeira vez. Se tem alguém aqui que ainda não entende Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu resgatador, como aquele que abriu o caminho para o Pai. Antes você só podia falar com um Deus, uma divindade. Agora você pode chamar Deus de Pai. Amém. O Senhor está falando no seu coração. Se você fez tudo errado, você pode voltar ao Senhor. E se você acha que até hoje você está tentando fazer tudo certo e Deus não te reconhece nos seus esforços, você também pode voltar ao Senhor. E se você um dia voltou ao Senhor, mas você acha que você pode viver a sua vida sozinho, isoladamente, e que Jesus te salvou, hoje você está sendo lembrado que o Senhor está juntando um povo, uma família, e que não é possível ser um salvo solitário. Você está sendo convidado a lavar os pés dos irmãos todos os dias, perdoar pecados, limpar impurezas, fazer parte da sujeira um do outro, mas não como quem se suja, como quem limpa. Amém? Você possa responder isso hoje. Vamos ser abençoados e ministrados por uma canção enquanto você responde a essa mensagem. O nome dessa música é Comunhão. Espero que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o coração de vocês. E que o meu sotaque não seja uma interferência para a compreensão dela. Eu não estou só, em teus braços encontrei abrigo, em teus pés você nos deu caminho e todo um corpo pra compartilhar. Não estou só, em teus braços encontrei abrigo, em teus pés você nos deu caminho e todo um corpo pra compartilhar. Em comunhão, olhamos pra Jesus. Em comunhão, preenche as trevas com a sua luz. Foi na cruz que deu, na ressurreição nos deu. Você nos deu um lar, uma família em mesa pra sentar. Nos deu um coração e vinho novo, caminho pro seu povo até o Pai.
mesa pra sentar. Nos deu um coração e um novo caminho pro seu povo até o Pai. Em Jesus nós podemos ver a vontade do Pai através das suas ações, como um bom filho e como bons filhos queremos responder a tua vontade, ó Pai, fazer como você faz, porque nós podemos ver a vontade do Pai através das suas ações, como um bom filho e como bons filhos queremos responder a tua vontade, ó Pai, fazer como você faz. Você nos deu um lar, uma família e pão pra partilhar. Nos deu uma visão pra vida nova, e essa é sua prova de amor. Eu não estou só. Eu não estou só. Não estamos sós. O Pai nos deu uma mesa pra sentar. Amém.